Ame o seu próximo como a si mesmo. Marcos, capítulo 12, verso 31. Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Echad. Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Echad. Escuta, Israel, o Senhor é nosso Deus, é o Senhor. Escuta, Israel, o Senhor é nosso Deus, é o Senhor. Amar o próximo é uma ótima ideia, até acontecer do senhor próximo ou da senhora próxima ser uma pessoa de quem a gente não gosta. Se formos honestos com a gente vai ver que a exortação de amar o próximo como a si mesmo muito rapidamente se torna uma decisão de amar quem a gente gosta, de quem é parecido conosco, com quem a gente se identifica. Então, no mundo de Jesus, na época do primeiro século, amar a Deus naturalmente significava obedecer à lei do Antigo Testamento. Obedecer à lei envolvia manter alguns limites muito claros e firmes entre o que é santo e o que é profano, entre o israelita e o gentil, entre o puro e o impuro. Por isso, o mandamento de amar o próximo como a si mesmo tinha se tornado, para muitos, para a maioria das pessoas, na verdade, um pouquinho mais do que amar aqueles que eram santos, aqueles que eram os israelitas, aqueles que eram puros. O profano, o gentil, o impuro tinha sido apagado das definições de próximo que apareciam, entre aspas, no dicionário deles. Por isso que Jesus precisou redefinir o verbete próximo desse dicionário. Poderíamos dizer que os principais parceiros de treinamento de Jesus, os fariseus, praticavam o amor à lei. Um amor que criava e estabelecia esses limites entre o próximo e o não próximo. Ao redefinir a palavra próximo, Jesus virou do avesso essa expressão farisaica e acreditou em uma lei do amor que atravessava barreiras, buscando tornar o amor pelo próximo algo fundamental para a vida. Jesus tomou o principal credo moral do mundo judaico, o Shema, e o complementou. Ele acrescentou o trecho "ame o próximo como a si mesmo" ao Shema, que impelia os israelitas a recitarem diariamente as seguintes palavras: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento e de todas as suas forças. A emenda de Jesus criou um credo moral que convoca o povo de Israel a amar Deus e a amar o próximo como a si mesmo. Certa vez, um escriba perguntou para Jesus como ele conseguiria herdar a vida eterna, e aí Jesus, como um bom professor, perguntou para ele o que ensinava a lei. Depois de provar que ele tinha compreendido o credo de Jesus, de amar a Deus e amar o próximo, e que ele tinha entendido os dois principais mandamentos da lei consistiam em amar a Deus e amar ao próximo, esse escriba fez outra pergunta para Jesus. Só que dessa vez a resposta de Jesus mexeu um pouco mais com ele, mostrou que ele não estava preparado para lidar com as consequências daquilo que ele tinha acabado de entender. Provavelmente com certo ar de arrogância, ele perguntou para Jesus: e quem é o meu próximo? Está lá em Lucas 10, versículo 29. E Jesus respondeu com a famosa parábola do bom samaritano. A grande questão não é quem é o meu próximo, mas de quem eu devo ser próximo. Jesus demonstrou que acima da lei da pureza está a lei da misericórdia. O credo de Jesus nos convoca
a exercermos o amor fraternal pelo próximo, independentemente de quem possa ser esse próximo. Afinal de contas, Jesus nos convocou a amar inclusive aqueles que são nossos inimigos, para demonstrarmos assim a nossa filiação ao Pai. Você não pode determinar de antemão quem precisará tratar com amor fraternal. Você também não pode determinar que tipo de amor demonstrará. Para a gente compreender o que desperta o amor fraternal, nós precisamos desenvolver olhos que enxerguem e ouvidos que ouçam as necessidades das pessoas. Algumas vezes, nossos vizinhos precisam que cortemos a grama. Outras vezes, que os ajudemos com a limpeza da calçada. Às vezes, que recebamos uma das suas correspondências, das cartas, de alguma coisa que eles pediram no correio. Enfim. Às vezes, que cuidemos do seu cachorro. Pode ser que eles precisem que a gente leve eles e os busque no médico. Eles precisam de alguma carona para ir na faculdade, no trabalho, na escola. Nunca é previsível o que o amor fraternal faz. Frequentemente, o amor fraternal interfere em nossos afazeres diários, nos atrapalhando mais do que gostaríamos de admitir e nos convocando a abandonarmos os planos que haviam feito. No entanto, nossos olhos mostrarão e nossos ouvidos ouvirão as necessidades dos nossos vizinhos, se aprendermos a viver o credo de Jesus. Na parábola do bom samaritano, o sacerdote e o levita conheciam e observavam a lei. Viram um homem estendido pelo caminho e pensaram que estivesse morto. Um cadáver era impuro, e a lei ensinava que os sacerdotes não deveriam se contaminar e se tornar impuros por meio do contato com a impureza de um cadáver, a menos que a pessoa morta fosse um parente próximo, como diz lá em Levítico 21. Por isso, ambos passaram por ele. Assim, na realidade, tanto o sacerdote quanto o levita estavam fazendo o que dizia uma parte da lei. Contudo, isso não bastava para Jesus. Alguém tão desesperado quanto um homem abandonado na estrada tinha uma necessidade, e as necessidades vêm antes dos rótulos e das leis referentes à pureza. Aquele corpo havia sido rotulado de impuro, e o sacerdote e o levita, na brilhante parábola de Jesus, reagiram ao rótulo e não à necessidade. O samaritano, que, de acordo com as categorias estereotipadas, não deveria ser a pessoa a reagir, respondeu à necessidade e ignorou o rótulo. Com muito mais frequência, somos semelhantes ao sacerdote e ao levita do que gostaríamos de admitir. Podemos optar por não interromper a viagem para responder a algumas pessoas em virtude do grupo étnico ao qual elas pertencem, da condição econômica que têm, das roupas que usam, da idade que aparentam ter, ou dos piercings, ou das tatuagens, ou das músicas que ouvem, enfim, das opiniões políticas que têm. Às vezes, reagimos de maneira negativa ao sotaque ou ao país de origem de alguém, ou podemos nos tornar vítimas de estereótipos sobre tais pessoas. Outras vezes nos afastamos de algumas pessoas devido à enfermidade que elas sofrem ou aos pecados que praticam, segundo ouvimos falar de uma terceira pessoa. O amor ao próximo, conforme Jesus ensina e pratica, atravessa fronteiras, pois responde às necessidades e não aos rótulos. A misericórdia é mais importante do que os rituais. Dois dos maiores desafios referentes a viver o credo de Jesus são os seguintes: aprender a ver e ouvir as necessidades daquele que, por acaso, é meu próximo, e aprender a discernir quando e como reagir. Estes são os desafios de Jesus ao amor ao próximo, porque amar o próximo, no fundo, é também amar a Deus. Ajudar o próximo é, no fundo, uma oferta e uma doação ao próprio Deus também. Qual desses três, o sacerdote, o levita ou o samaritano, você acha que foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Aquele que teve misericórdia dele, respondeu o perito na lei. Jesus então respondeu: vá e faça o mesmo. Lucas 10, 36, 37. Essa palavra ressoa para nós hoje. Vão e façam o mesmo. Ame aquele que, por acaso, é seu vizinho hoje.